com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convidando aos que puderem se colocar em pé e vamos falar com o nosso Pai, amém? Oramos. Deus poderoso e santo, nós te louvamos, Senhor, por uma vez mais estar aqui na tua casa, Senhor, para receber algo precioso de ti, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por tudo os benefícios que tu tem feito, Senhor, na vida de cada um dos teus filhos, Papai do céu, que nós possamos glorificar o teu nome, Senhor, falar das tuas bondades, da tua grandeza, Senhor, pois que estiver nos ouvindo neste momento, possa receber, oh Pai poderoso, que tua palavra, Senhor, vai ser ministrada nesta noite, os louvores, Papai do céu, que possam ser recebidos diante do teu trono. Deus de bondade, Deus de poder, nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. Aleluia. No meu coração, tu és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Aleluias. Saudamos a Maria com a paz, Senhor, nessa noite. Os irmãos podem estar tomando os vossos assentos. Também saudamos a todos os irmãos que estão nos ouvindo através da live do Facebook. Estaremos entoando o hino da nossa área, porque é do número 83. Não posso explicar. 83. Aleluias. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro, nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Aleluias! Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplandente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no seu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vem me turbar, um bálsamo Ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus.
Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluias. Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra introdutória pelo nosso irmão evangelista Francisco. Minha saudação a todos na paz do Senhor. Graças a Deus por esse momento, estarmos na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, também através do sistema de comunicação, chegando aos lares dos nossos irmãos que estão a nos assistir, nos escutar. Convido-vos para colocarmos em pé para a primeira leitura bíblica, juntamente com a igreja. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Vamos ler o versículo 31 em diante. Até o 41, depois nós vamos ler o 46. 31 a 41. Nos diz assim a palavra de Deus. Então o Filho do Homem, e quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, e estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verso 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Oramos a Deus nesse instante, vamos interceder pela igreja, pelos irmãos. Também, se alguém tem um pedido especial, nessa noite queremos mencionar diante da presença do Senhor, crendo e sabendo que Ele continua sendo o mesmo a responder às nossas orações. Bondoso Deus e Pai que estás no céu, graças te damos em nome de Jesus teu Filho, por mais esse momento, ó Pai, que nos reunimos em torno da sua santa palavra, para meditar na mesma, para aprender com essa palavra que é pura, real e verdadeira. Te louvamos pela vida, pela salvação, pela oportunidade, Senhor, que nos deu para te servir. O Senhor nos aceitou colocar-nos no reino, para sermos úteis nas tuas mãos, ó Pai querido, através de Jesus Cristo, nosso intercessor. Te louvamos, ó Pai, pela igreja, pelos irmãos que se reúnem nessa noite. Intercedemos pela tua igreja nesta hora, Senhor, quando em vários lugares, mesmo, Senhor, em resumido número de pessoas se reúnem para invocar ao Deus do céu, Deus poderoso, aquele que governa,
aquele que decide as coisas, aquele que, para quem nada é impossível. Pai, estamos na sua presença através de Jesus Cristo, intercedemos pela igreja do Senhor na face da terra, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Intercedemos pelas famílias nesta noite, ó Pai, que a tua graça e misericórdia, a unção atinja os nossos irmãos, fazendo com que os mesmos anelem constantemente estar na tua presença e na derradeira hora estar contigo na eternidade, ó Pai. Nós te louvamos por tudo e pedimos a tua bênção na continuação, no sagrado nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Este é o meu desejo, aleluia, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. aleluia, Deus. Tudo que há em mim, Deus, te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Toma o meu coração, Aleluia, Deus. e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, seja o teu querer em mim. Aleluia. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Nós vamos ouvir a palavra. Nós sabemos que os louvor é muito bom, é abençoado, fazem bem. Mas nós vamos ouvir a palavra, porque a palavra ela penetra até o íntimo. E essa palavra, irmãos, ela possa transformar. Essa palavra possa ir ao encontro do necessitado. Que Deus abençoe, irmão Charley, fazendo uso da palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 2, depois o 10 em diante. Êxodo, capítulo 4, faremos menção das Sagradas Escrituras. Para nós nessa noite é um misto, tanto de alegria como também de tristeza. Alegria por poder mais uma vez se reunir como igreja, mas também uma tristeza em ver que o número ele é tão reduzido. A gente já teve cultos aqui
que a casa estava cheia. Eu não sei você, mas o nosso coração, ele geme. A gente ama ver a igreja reunida, a gente ama ver o povo na casa. Deus, ele tem muitas bênçãos. Mas hoje Deus vai abençoar nós que estamos aqui. E os irmãos que estão assistindo essa live também na sua casa receberão o poder de Deus em suas vidas. Vamos ler então o texto. Êxodo capítulo 4, versículo 2, diz assim: Então o Senhor perguntou a Moisés: Que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: Um bordão. Versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua, ou seja, sou gago. O Senhor respondeu: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Ah, Senhor, envie alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Até aqui, você pode se assentar. Meus irmãos, esse chamamento de Deus para Moisés é um chamamento extraordinário. Moisés, desde o seu nascimento, é um milagre o que acontece na vida desse homem. Quando ele nasce, ele precisa ser escondido por os seus pais. Os irmãos conhecem muito bem a história. E Deus o preserva em vida, porque Deus tinha uma missão com esse homem chamado Moisés. A missão era muito grande. Esse homem ficaria para a história. Esse homem seria usado por Deus para libertar um povo, que era o povo santo que Deus tinha escolhido. Deus tinha feito um pacto com Abraão. E agora o povo havia se multiplicado e estava sofrendo uma perseguição terrível, porque eles estavam sofrendo a opressão dos egípcios. Moisés, ele passa um período de isolamento de aproximadamente 40 anos. Quando Moisés foge da presença de Faraó, porque Moisés nasce, e durante 40 anos ele fica ali no Egito, aprendendo nas faculdades do Egito, sendo um homem brilhante, um homem que tinha uma sabedoria, uma inteligência muito grande. Mas chega um determinado momento da sua vida, que Deus chama Moisés para um particular. Moisés é tirado de uma situação confortável, de uma situação de prestígio, de uma situação onde o seu nome era bem visto em todo o Egito. E Deus o tira dessa situação e leva Moisés para um deserto. Moisés, durante 40 anos, ele vive em um deserto cuidando de ovelhas. Cuidando de ovelhas, poucas ovelhas, escondido por Deus. Imagine só um homem que tinha sobre ele uma carga de honra. Era um homem bem visto por uma nação. Só que Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, e eu prego hoje para pessoas que estão aqui, que me ouvem através dessa live e me ouvirão futuramente, quando será assistido essa pregação. Eu prego para pessoas, eu tenho plena convicção de que há pessoas que me ouvem que têm um chamado de Deus. E o chamado não se limita à idade, pois Moisés já era um homem nesse versículo com 80 anos de idade. Já era um homem idoso, provavelmente tinha cabelos brancos, já havia sinais no seu corpo de fraqueza, de debilidade física.
Então essa mensagem, ela não está direcionada a uma certa idade. Essa mensagem, ela atinge todos nós. Esse homem é tirado de um prestígio e é levado para um deserto. E nesse deserto ele aprende na faculdade agora, não do Egito, mas na faculdade divina, o que é verdadeiramente ser um homem, uma pessoa de Deus. Quem tem um chamado precisa aprender na faculdade de Deus princípios do reino, princípios divinos. Quando a gente entra na faculdade de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer é te tirar praticamente tudo. Moisés perde tudo da noite para o dia. Tem que sair fugido do Egito e se esconder num deserto. Sair sem rumo, porque ele está com medo de morrer. Esse homem que teve uma história tão brilhante, ele precisa viver situações tão extremas e difíceis. Agora eu te pergunto, imagina o que passa na mente de uma pessoa. O que passava na mente de Moisés, quando Moisés estava lá cuidando das ovelhas, se lembrando do passado? Como é difícil ser provado por Deus. Como é difícil viver o deserto. Como é difícil quando Deus nos tira de uma situação de prestígio e nos leva para o isolamento. Nós vemos a igreja hoje em dia, século 21, num isolamento. Deus tem colocado a igreja numa incubadora. Está sendo gerado algo grande. A igreja está passando por um processo de esconderijo. Deus está escondendo a igreja. Ó filho, entra no teu quarto. Ó filha, entra no teu quarto, fica ali. Porque Deus tem coisa grande para nós, igreja. Nós estamos num isolamento de Deus. Essa pandemia, talvez alguém não está percebendo, mas essa pandemia tem o dedo de Deus. Deus está nos fazendo recuar. Deus tem nos levado para um isolamento, para a gente aprender na faculdade divina princípios que nós havíamos perdido. Então é no isolamento, quando o único recurso que temos é Deus, quando o braço humano não tem mais força nenhuma, quando a capacidade humana não tem mais vigor nenhum, quando a gente olha para um lado não vê saída, olha para o outro lado não vê saída, o único alvo que a gente tem é Cristo. É olhando para cima. Então Deus tem colocado a igreja nessa incubadora. Sabe por quê? Em primeiro lugar, é tempo de a gente restaurar o secreto com Deus. Da gente se isolar a sós com Deus para receber a revelação da palavra. Revelação significa revelar a ação, para a gente entender de Deus o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro da igreja, o que está acontecendo na nossa vida, para a gente receber a revelação daquilo que Deus deixou escrito. Deus precisa que a gente faça isso, se isole dentro do nosso quarto, e em oração, em jejum, nós venhamos a clamar por um avivamento. E em primeiro lugar reconhecer que nós estamos errando em muitas coisas. Deus parou a igreja. Deus permitiu que fechasse os templos. Sempre que Deus fez isso na história, é porque Ele tinha algo grande para fazer. Quando a igreja nasceu e ela expandiu, teve um tempo que a igreja precisou fazer cultos dentro de cavernas. São incubadoras que Deus nos leva. E Moisés está numa incubadora, e durante 40 anos esse homem ficou lá.
Às vezes a gente vive um deserto, 1 ano, 2 anos, a gente entra em desespero. Deus, aonde tu estás? Tu não fala mais comigo. Eu vou na tua casa, ninguém mais fala comigo. Esse homem ficou 40 anos. Chegou um tempo. Imagine comigo essa história. Moisés está cuidando das ovelhas. 40 anos cuidando de ovelha é um serviço normal, acostumado. Talvez para ele aquele dia fosse tão comum, como se fosse hoje. Mas para Deus aquele dia não era comum. O anjo do Senhor desce lá onde Moisés está. Moisés olha e vê uma sarça pegando fogo. Isso era comum no deserto, então ele olha. Mais uma coisa comum em um dia comum. Mas ele percebe que aquela sarça está queimando, mas não está se consumindo. Isso já não é mais comum. Sobrenatural de Deus entra em evidência. Uma sarça que está incendiando, não se consumir, já não é algo comum, é algo incomum. Já não é mais algo natural, é algo sobrenatural. Moisés fica espantado, vai até a sarça para ver o que está acontecendo. Aí o anjo fala e Deus fala. E Deus faz um chamamento para Moisés. Moisés, eu tenho uma missão específica para você. Eu tenho um chamamento específico para você. E sabe o que eu acho incrível nesse texto? Nós lemos a partir do versículo 10 que Moisés dá um monte de desculpa para Deus. Ah, Senhor, eu não sei falar. Ah, Senhor, envia outro. Isso não é para mim, eu não tenho capacidade. É claro que Moisés não tinha capacidade mesmo. Deus diz para Moisés no capítulo 2, no versículo 2, algo incrível. Moisés, o que você tem na mão? Moisés diz um cajado. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu já sou de idade, ou eu sou muito jovem, eu não tenho experiência, eu não sei falar, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho teologia, não tenho nada, Senhor. E Deus pergunta para nós essa noite, mas o que você tem na mão? Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Eu não preciso, Moisés, da tua sabedoria. Eu não preciso, Moisés, do teu conhecimento. Eu só preciso daquilo que você tem na mão. Talvez o que você tem na mão é um simples cajado. Mas com esse cajado Deus vai usar a tua vida para revolucionar situações que estavam em desespero. É com esse cajado que Deus te chama para você fazer aquilo que ninguém fez, ou talvez aquilo que ninguém está fazendo. Então você não precisa se preocupar, você só precisa aceitar o chamamento. Eu tenho certeza que Deus, Ele coloca no coração de nós um desejo, uma vontade. Talvez você tenha vontade de orar pelas pessoas enfermas. Talvez você tenha vontade de orar por pessoas que estão possessas. Você quer ver os demônios deixando essas vidas. Talvez você tenha vontade de pregar a palavra. Talvez você tenha vontade de ser um homem, uma mulher de oração. Talvez você tenha vontade de servir na casa do Senhor, de ser um obreiro, de ser um auxiliar. Talvez você tenha vontade de cuidar a porta da igreja, de cuidar o estacionamento dos filhos de Deus. Deus coloca dentro de você esse desejo. É para você fazer. Quando Deus nos chama, Ele se compromete. Eu nunca vi ninguém chamado por Deus que permanece na presença de Deus e perecer. Eu nunca vi ninguém
tanto na Bíblia quanto na história, de alguém que foi chamado por Deus e aceitou o chamado e pereceu. É o que você tem. Deus conta contigo. Nós estamos numa incubadora porque tem algo grande chegando. Não diga, Senhor, envia outro. Diga, Senhor, envia a mim. Faça como Isaías. Me envia, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu quero ser usado, me envia. Eu não tenho nada, Senhor, mas esse nada é apenas a minha vida. Um dia eu fiz essa oração para Deus. No meu quarto eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Tudo o que eu tenho é a minha vida. E esse tão pouco que é a minha vida, isto eu te dou. Usa-o para a tua glória, usa a minha vida para a tua glória. Deus não precisa de muita coisa, Deus só precisa de nós. É com esse tão pouco que nós temos, nós somos pouco mesmo, mas é com esse tão pouco que Deus vai usar a tua vida para mudar situações. Tem pessoas enfermas que estão esperando você colocar a mão para elas receberem a cura. A bagaço. Vamos ficar em pé, eu sinto a graça de Deus. Eu sei que Deus está nos capacitando. Essa noite Ele trouxe essa mensagem para consolar você. Não se preocupe com as demais coisas, apenas confie em Deus. Ele não desampara os seus filhos. Ele não desamparou Israel em meio ao deserto. Milhões de pessoas estavam naquela situação. Não faltou água, não faltou comida. No deserto não dá nada, mas Deus proveu. Se comprometa com Deus e o mais Ele vai fazer. Faça. Os sinais seguirão os que creem. Apenas faça, apenas coloque a mão no arado, sem medo. Se você tem uma promessa de Deus, confie. Deus não vai te desamparar em meio a situações, mas você precisa fazer. Deus está nos chamando essa noite para fazer. Nós precisamos fazer. Cada um de nós tem um chamamento, assim como Moisés teve o seu chamamento. Nem com desculpas Deus disse: tá bom, Moisés, então vou chamar outro. Não, nem com desculpas, porque Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Moisés. Deus não desiste de você. Você pode estar tardando as coisas, você pode estar dizendo: eu não, Senhor, eu não tenho condição, eu não posso. Mas Deus nessa noite te chama novamente. É você, é com você que eu conto. É com você que eu conto, é com você que eu conto. Estende as suas mãos assim, porque Deus vai derramar sobre você. Essa mão é sinal de quem vai receber, porque você vai receber a unção do Espírito Santo. Você vai receber poder para exercitar esse chamado. Você vai receber inteligência, sabedoria. A partir desse momento você vai ficar tão inteligente, você vai ficar tão sábio. Porque eu sinto o fogo de Deus aqui, eu sinto o poder de Deus. Eu sei que essa palavra ela não voltará vazia. O Senhor está capacitando, está levantando, está fazendo, porque Deus é Deus e Deus fala através dessa palavra. Vai recebendo o poder do Espírito Santo para desempenhar a sua função, a sua tarefa. Vai recebendo língua estranha, vai recebendo profecia, visão. Oh Deus eterno e santo. Vai distribuindo, Senhor, o que a tua igreja precisa. Alabagai. Oh, que degabadacatucamaná. Senhor, eu sinto o teu fogo aqui queimando. Eu sei que está vindo um bálsamo para a tua igreja nessa noite. É um encorajamento, Senhor. A gente está sendo chamado por ti para colocarmos a mão no arado e fazermos o que o Senhor nos chamou. Capacita-nos, ó Deus, com inteligência e sabedoria. Capacita-nos, ó Deus, com os dons espirituais.
capacita-nos, ó Deus, com poder extraordinário. Se é unção, dá unção. Se é poder, dá poder. Se é visão, dá visão. Se é conhecimento, dá conhecimento. Se é coragem, dá coragem, Senhor. Mas levanta o teu povo, porque esse é um tempo que o Senhor tem nos chamado de perto. Oh, aleluia, aleluia. Ah, debadou o chedaço, dabagadou o calaço. Alabagai, tu pode dar liberdade para o Espírito Santo, porque Ele está aqui e Ele está te renovando. Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Porque dele, por ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. a ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, a todos os ouvintes também que estão sintonizados. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Já sentimos a presença do Espírito Santo sobre nós, sobre essa igreja, e o Senhor está aqui, está falando conosco, está operando maravilha. E eu sei que você no seu lar também está sentindo a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo. Que bom nós estarmos na casa do Senhor, adorando e louvando a Ele. Vamos fazer leitura alguns minutos que ainda nos restam. Nesta noite nós encontramos na palavra, no capítulo 4 de Zacarias. Você volta de Mateus, pouquinho, um livro, 2 livros. Você volta de Mateus do Novo Testamento, você já vai encontrar Zacarias. Capítulo 4 e versículo 10. Volta Mateus, você vai encontrar de um nome agora, Malaquias e Zacarias. Então você volta Malaquias e depois Zacarias, você já encontra o texto que diz assim. Eu vou fazer leitura nesta noite, que diz assim, ó: pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aleluia. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Você pode se assentar nesta noite. Nós já ouvimos a palavra do Senhor, e nós ouvimos aqui a forma como o Senhor trabalhou na vida de Moisés, poderosamente.
E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está no mesmo segmento. Por quê? Porque aqui o Senhor fala com o povo que estava reconstruindo a segunda casa. E quando eles olhavam, que eles voltaram do cativeiro, e eles olhavam para a construção que eles estavam refazendo, a casa do Senhor edificando. E eles relembravam, principalmente os mais antigos, eles relembravam da glória que foi o templo de Salomão. E quando eles olhavam para a casa do Senhor, e eles viam que os recursos deles eram tão pequenos, tão limitados, e eles começaram a construir, mas muitos estavam desanimados, não tinham ânimo, porque vamos reconstruir, mas os recursos são tão pequenos. Nós já vimos a glória do templo, já vimos a glória do Senhor, o esplendor da obra do Senhor, mas isso que nós vamos fazer parece que tão insignificante. E muitos não queriam pôr a mão na obra. Mas o Senhor levanta o profeta e diz assim: não despreze o dia das pequenas coisas. Aleluia! Vocês vão ver o prumo na mão de Zorobabel. Vocês vão ver a obra que eu vou fazer. É isso que o Chalei estava dizendo, que o Senhor disse para Moisés. Eu tenho até esse texto anotado aqui. Porque às vezes nós achamos que Deus só trabalha em coisas grandes, só em obras grandes, em coisas que se tenha condições. Mas nós esquecemos que o Deus é o Deus das coisas humildes, das coisas simples. Ele diz que Ele usa os que não são, para confundir aqueles que acham que são. Então Deus, Ele usa. Então Ele está dizendo aqui para aquele povo: olha, vocês podem começar a trabalhar, vocês podem começar a obra. Vocês não vê recurso, vocês não vê condições, vocês não vê, aleluia, o material suficiente, mas eu vou estar nesta obra. Vocês vão ver o final desta obra. Depois ele diz: vocês vão ver que a glória desta casa será maior que a primeira. Aleluia! Porque o Senhor disse: eu abrirei as janelas do céu, eu enviarei, eu abalarei o céu, a terra, o mar, os povos, e eles trarão recurso, aleluia, para que a minha obra ela seja feita. É isso que Deus está querendo dizer a cada um de nós. Não despreze, talvez isso serve para cada um de nós. Às vezes aquilo que Ele disse, você pensa: olha, eu só tenho isso, é tão pouquinho, o que eu vou fazer? Mas nesta noite eu quero dizer assim: põe na mão do Deus Todo-Poderoso, coloca na mão de Deus, aleluia, e você vai ver, aleluia. O Senhor se apresenta, a palavra que já foi lida ali em Êxodo, e o Senhor se apresenta para Moisés e disse: Moisés, e chama ele para uma grande obra. E Moisés começa a dar desculpa, como qual nós muitas vezes: Senhor, eu não posso fazer isso, eu não tenho condições, quem sou eu? Usa o pastor, usa o presbítero, usa o evangelista, usa aquele que é renomado. Mas Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que tu tens na mão? Senhor, eu tenho essa vara aqui, ó, torta, tosca, que eu toco as minhas ovelhas. O que é isso? Pega ela então, Moisés, e tu vai ver o que eu vou fazer através desse pequeno
pequeno instrumento, insignificante, aleluia, torto, talvez opaco, sem brilho. Mas coloca na minha mão e você vai ver, aleluia. E a Bíblia diz que ele lançou, e o Senhor disse: lança no chão. E ela transformou-se numa víbora, uma serpente. E Moisés corria de um lado para o outro. O Senhor disse: toma ela pela cauda. E ele tomou, tornou-se novamente uma vara. E o Senhor disse: é com esse instrumento tão pequeno, com esta varinha que tu toca as suas ovelhas, tu vai libertar o meu povo do rei Faraó. Não precisa mais nada, Moisés. É isso aqui, ó, vai ser o sinal do meu poder na tua vida. E os maiores milagres que aconteceram das pragas no Egito foi com o instrumento daquela vara que ele tinha na mão. Aleluia. Não despreze aquilo que Deus te deu. É pouco, é pequeno, mas use. Eu sei só cantar, canta para o Senhor. Eu sei só evangelizar, evangeliza. Eu sei só orar, ora ao Senhor. Mas coloca na mão de Deus, aleluia. E deixa Ele usar, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer, deixa Ele operar, aleluia. O importante, sabe o que é? Depende na mão de quem está. Se você pegar um instrumento como este violão e você dá para uma pessoa que não sabe nem sequer dedilhar ou tocar alguns acordes, não vai sair quase que nada. Agora, se você pegar esse instrumento e colocar nas mãos de um exímio musicista, você vai ver a habilidade. O instrumento está nas tuas mãos. Parece que não sai nada, mas se você colocar o teu instrumento, aquele instrumento que Deus te deu, nas mãos do Deus poderoso, tu vai ver o que Ele vai fazer. Tu vai ver o que Ele, aleluia. Diz um certo escritor, não lembro, um grande pregador, ele disse: o mundo está para ver um homem que se coloca inteiramente nas mãos de Deus, para ver o que Deus vai fazer neste mundo. Deus quer usar. Não importa o instrumento, importa que ele esteja nas mãos do Senhor. Aí Moisés, daí eles saíram do Egito. E Moisés, todo aquele povo, e Faraó atrás deles, eles diante do Mar Vermelho. E o povo dizia: e agora, Moisés? E agora, Moisés? E o Senhor disse para Moisés: Moisés, o que eu te dei, lembra do meu conselho? Ah, mas eu tenho esse cajado. Toca nas águas então. E Moisés tocou nas águas, e o mar se abriu. Aleluia. Tu quer ver o mar se abrir? Usa, aleluia, aquilo que Deus te deu. Usa aquilo que Deus colocou na tua mão. Não é pelo teu poder, é pelo poder de Deus. Deus te deu uma ferramenta, e Ele quer que você use para a proclamação e pregação do seu evangelho. Mas nós precisamos usar, colocar nas mãos do Senhor pequenas coisas. Tem tantos exemplos de que Deus usou. Um dia, nós temos em Juízes, nós temos uma palavra que fala que Sansão, devido aos filisteus que queriam de todas as formas descobrir o segredo da vida de Sansão,
E eles fizeram um pacto que nós conhecemos com Dalila, e para entregar. E fizeram com o povo para que os anciões que entregassem. E a Bíblia fala que eles amarraram Sansão com cordas novas, fortes. E foram entregar aos filisteus. E aí Sansão estava sendo levado. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na cidade de Lei, lá dos filisteus, diz que mais de 1000 filisteus saíram para apanhar a Sansão. Mas a Bíblia diz que Sansão, o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Sansão. E aquelas cordas fortes, não poderosas, elas estouraram como fosse uma linha. E a Bíblia diz que Sansão, ele tomou uma queixada de jumento fresco e pelejou. E a Bíblia diz que Sansão, ele tomou aquela queixada, e com aquela queixada ele matou 1000 filisteus. Não importa a arma que você tem na mão, não importa se Deus está presente. Não importa que se Deus está pelejando, pode ser uma queixada de jumento fresca, pode ser um pedaço de osso, mas nas mãos do Senhor, aleluia, é uma arma poderosa, aleluia, porque Deus, ele tem poder para fazer, aleluia. E disse Sansão, com essa queixada de jumento, montões sobre montões, e com essa queixada de jumento feri 1000 homens, porque estava na mão do Senhor, aleluia. Deus pode fazer. Nós conhecemos tantas histórias. A história do povo de Israel também no tempo de Saul. E a Bíblia diz que se levanta Golias e começa a afrontar o povo de Deus. E a Bíblia diz que por 40 dias ele afrontava o povo de Israel. E diz que muitos se escondiam em caverna, apavorado, porque aquele homem tinha em torno de 3 metros de altura, você imagina. Homem preparado com todas as armaduras. E eles não tinham coragem de enfrentar. Mas o Espírito de Deus se moveu na vida de Davi. Aquele simples moço. E a Bíblia diz que ele diz para Saul: olha, não tem ninguém que vai enfrentar esse gigante. Não tem ninguém. Saul disse: olha, aquele que tiver coragem de enfrentar, eu vou isentar dos impostos, vou dar minha filha como presente, vou dar honrarias. E Davi olhou para aquele homem gigante, as afrontas, e ele disse: não desfalece, meu Senhor, o teu servo irá à peleja. Mas com que tu irás, Davi? Tu não tem armas de guerra, tu não estás preparado, tu não tem lança. Pode deixar, rei, eu vou descer lá no ribeiro, vou apanhar 5 pedras e vou colocar no meu alforje, e com essa arma eu vou vencer esse gigante. Porque ele não está afrontando Israel, ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. E é no nome do Senhor, aleluia. E diz a palavra que o Davi apanhou aquelas 5 pedras e se apresentou diante de Golias.
E Golias desprezou, disse: mas sou eu um cão para você vir com pedra contra mim? Hoje eu vou jogar as tuas carnes para as aves do céu. Menino atrevido. Ele disse: olha, você é o incircunciso, quer dizer, você é sujo, está afrontando o Deus de Israel, você está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, e eu venho em nome dele. E pegou aquela funda, pegou aquela pedra e começou a girar. E talvez dizia: Senhor, aqui está a arma, eu coloquei nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. E começou a girar, e o Espírito de Deus foi movendo a mão do Senhor, aleluia, foi tomando a mão de Davi, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele soltou, aleluia, aquela pedra atingiu a fronte de Golias, e aquele Golias caiu, aleluia. Uma simples pedra, mas está na mão de Deus. Uma simples arma que você tem, mas se está na mão de Deus, não há inimigo que ficará em pé, não há inimigo que poderá te afrontar, não há inimigo que poderá zombar de ti, aleluia, porque Deus vai dar a vitória, aleluia. Mas coloca nas mãos de Deus. O que é isso? Deus usa pequenas coisas para você entender. Não precisa grandes coisas que tu tens, faça, coloca na mão de Deus. Deus pode fazer milagre, Deus pode fazer maravilha, aleluia. Talvez você espera que a vitória virá de coisas grandes, de grandes efeitos, de lugares de grandes envergadura. Não, Deus está dizendo: virá de lugares que você nem imagina. Aquilo que tu desprezou, é de lá que virá a vitória, é de lá que você não tem nenhuma esperança, é de lá que eu vou agir, é de lá que eu vou trabalhar, é de lá que eu vou mover a minha mão, e você vai ver que o milagre não depende da tua circunstância, mas depende do poder de Deus. Aleluia. Pequenas coisas. Diz que um dia Elias, em todo aquele período de crise, Elias se levanta e se apresenta e diz: olha, sobre o poder da minha palavra não vai chover 3 anos e 6 meses, e nem orvalho haverá sobre a terra. E a Bíblia diz que foi uma calamidade. Você imagine 3 anos e 6 meses sem chuva na terra. Quem sobrevive? Nem orvalho. Nós pelo menos temos orvalho que refresca, refrigera, dá vida de noite. Mas nem isso tinha. E a morte para todo lado, a fome, a crise terrível. Mas um dia ele disse, e Acabe queria a todo custo pegar, procurou em todos os lugares Elias para exterminar Elias, mas Deus tinha escondido. Nós vimos há poucos dias lá no Querite, num ribeiro, e lá quem cuidava? De onde vinha a provisão? Não vinha do rei, não vinha. Os corvos traziam o quê? Pão e carne e pão todos os dias. Cuidar. De onde veio a provisão? Do céu. Pequenas aves cuidavam dele. Deus trabalha assim, nas coisas insignificantes, naquilo que tu menos espera. De lá que virá a vitória, de lá que virá o socorro, de lá que virá a provisão de Deus. E aí Elias disse para Acabe: Acabe, pode ir para casa, avisa Acabe para subir no seu carro e ir embora, porque eu vou subir ao monte do Senhor e eu vou orar, e Deus vai mandar chuva. E diz que Elias foi lá, subiu com o seu moço e se pôs. Diz que ele orou, colocou-se entre os seus joelhos, se prostrou e orou uma vez e disse para o moço: moço, a
há algum sinal de chuva? E ele foi, olhou para a banda tudo e disse: olha, meu Senhor, não há nenhum sinal. Elias se curvou mais uma vez e disse: vai, olha de novo e vê se há um sinal. Seu moço foi novamente e não houve. Diz: olha, meu Senhor, não tem nenhum sinal. E assim diz a palavra que Elias, por 7 vezes, ele se curvou diante do Senhor. E na 7ª vez ele disse assim para o moço: dá uma olhada. E o moço foi, quando voltou, e disse assim: ó, meu Senhor, não tem nada senão o sinal, uma nuvem do tamanho da palma de um homem. O que é num ano de 3 anos e 6 meses de seca? O sol escaldante. Mas Elias disse: basta, já vejo um ruído de grande chuva, já vejo a resposta de Deus, aleluia. É a nuvem do tamanho da palma de um homem, mas basta, haverá chuva em abundância, haverá provisão de Deus, aleluia. Deus pode fazer em coisas insignificantes, prover a bênção para a sua vida. Fique atento, sinal de Deus. Fique atento, aleluia. Deus pode falar com alguém até pelo choro de uma criança, porque Deus é Deus, aleluia. Mais tarde diz a palavra que quando ele estava ali no Querite, Deus diz: olha, você vai e uma viúva vai te sustentar. E nós já ouvimos esta palavra. Se fosse um de nós, Deus deve ter escolhido uma viúva muito rica, muito suprida. Imagine numa crise, numa fome, numa situação dessa. Ela deve ser uma senhora abastada. Quando chega Elias na casa dela, bate, vamos dizer, palma, minha senhora, dá-me um copo d'água, estou com sede. Ela deu um copo e dizia: agora você vai lá, faz, aleluia. Ela disse, pediu a situação: olha, eu estou aqui na situação, estou aqui fazendo fogo para fazer um bolo, tem um pouquinho de farinha, fazer um bolo para comer, eu e o meu filho, e vamos morrer. E Elias vira para ela e disse assim: mulher, faz primeiro para mim. E assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai se faltar, e o azeite da botija não vai terminar até que chova sobre a terra de Israel. Providência de coisas insignificantes. O Deus que opera em coisas grandes também opera em coisas pequenas. A providência que vem do Deus que opera sinais poderosos faz também coisas pequenas, das coisas insignificantes. Fechando a nossa palavra nesta noite, diz a Bíblia que o Senhor estava ministrando a palavra do Senhor, ensinando, e estava ali uma grande multidão ouvindo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que era em torno mais ou menos de 5.000 homens. E terminando, chegando à tarde, o Senhor olhou e falou com Felipe. Perguntou para Felipe: olha, toda aquela multidão. Ele disse: olha, já é tarde, no deserto, todos cansados, famintos. E Jesus disse: aonde poderemos comprar pão para esses aí? Perguntando para Felipe, questionando, mas diz a palavra que ele já sabia o que ele ia fazer. Aí Felipe diz: olha, então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse Felipe: aonde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que estava por fazer.
Respondendo Felipe disse: não lhe bastariam 200 denários de pão para poder comprar e dar um pedaço para cada um deles. Mas disse: o que é isso? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente? Pouca coisa. O que é para 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixinhos. Mas disse Jesus: fazei assentar. Aleluia. Disse André: Senhor, nós encontramos um menino que trouxe o seu lanche no meio dessa multidão. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é para toda essa multidão? Jesus certamente disse: traz aqui, dá na minha mão, coloca na minha mão. Pode fazer o povo assentar. Aleluia. Aleluia. E eles se assentaram, e a Bíblia diz que ele ergueu e deu graça ao Senhor, e eles repartiram a toda aquela multidão, e ainda sobrou. Talvez você olhe para o teu problema, para a tua dificuldade, e você diz: é tão grande. Mas coloca na mão do Senhor. Ele pode resolver, Ele pode mudar, Ele pode mudar a trajetória, Ele pode trazer um milagre. Creia no Senhor, que Ele é poderoso. Vamos nos colocar em pé nesta noite. O Deus que opera milagre, são coisas pequenas, mas Ele faz. Aleluia. Aleluia. Talvez você está aqui: mas nós somos em 30 pessoas. Se tivesse 100 pessoas, Deus ia operar milagre. Não. O Deus que está quando a igreja está com 100 pessoas, Ele está aqui onde tem 2 ou 3, e aquele opera milagre, aquele opera maravilha, aquele responde, aquele opera maravilha e sinal. Aleluia. Porque Ele é Deus. Mas coloca na mão de Deus nesta noite. Espera o milagre de Deus nesta noite. Confia. Talvez você está na tua casa. Talvez você está dizendo: olha, a minha família está passando por uma situação dessa. Alguém enfermo, há um câncer. Se houver dinheiro para aquela cirurgia, talvez você espera de uma fonte, mas o Senhor está dizendo: coloca na minha mão. Coloca na minha mão. Talvez você está esperando uma resposta de algum clínico, de alguma situação, mas Deus está dizendo: tu vai ver o milagre que eu vou fazer. Aleluia. Apenas creia, apenas confia. Aleluia. É só uma oração, mas esta oração tem poder. Esta oração vai trazer um milagre para a sua vida. Presbítero Inani, passa aqui, você vai orar, abençoar este povo. Coloca nas mãos do Senhor. Talvez a sua família, a sua casa está passando por problema, mas nesta noite coloca nas mãos do Senhor, e você vai ver o milagre. Pode orar, abençoe. Quero saudar a igreja, os irmãos presentes com a paz do Senhor Jesus, e também os irmãos que estão nos ouvindo nessa noite. Então, estão aí na sua casa, que possam receber de Deus a bênção, como nós aqui na igreja vamos receber nesse momento. Porque é Deus de perto, é Deus de longe, é Deus daquele que crê. Você que tem fé aí na tua casa,
Ore junto com nós agora, que o anjo de Deus chegará até a tua casa, até o enfermo e dará a vitória. Vamos falar com Deus? Glorioso, eterno Deus, Pai da minha alma, neste momento tão glorioso de oração, ó Deus, quando nossos corações voltam a Ti, ó Pai, com toda a sinceridade, com a mesma fé, com a mesma esperança, ó Pai, pedindo a cura, a solução desses problemas que tem assolado esta casa, esta vida, tem trazido o desespero, Senhor, muitas vezes a este lar, mas que neste momento, ó Pai querido, o Teu Espírito Santo levante nesta cadeia de roda, esta pessoa que está neste leito de dor ou nesta cama enfermo já por tantos dias, Senhor. Cura agora o câncer, a AIDS, repreenda toda a enfermidade, ó Pai, que tem assolado a nossa nação. Visita aqueles que estão entubados lá no hospital com essa enfermidade do vírus, no vírus do Covid, Senhor. Repreenda agora, meu Pai, estenda a Tua mão e ponha por terra toda a enfermidade no Teu nome, Jesus. Eu creio na Tua palavra, eu creio no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco, Pai querido, abençoando os irmãos presentes aqui na igreja, que possam alcançar o Seu milagre, a Sua cura nesta noite, eu peço em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor, antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar. Aleluia. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Já estaremos encerrando o nosso culto, a nossa transmissão da live nesse momento. Convido a você a curvar a vossa cabeça, estarmos dirigindo a Deus uma oração, agradecendo por esse momento. Mas antes, lembramos a todos que na terça-feira nós teremos nosso culto de escola bíblica do Senhor, né? É uma riqueza nós aprendermos mais da palavra de Deus, né? E na quinta-feira temos o culto da família também, você pode estar nos acompanhando. Nos 2 dias são o horário das 6:30 da tarde, né? Lucas, eu não tenho tempo de assistir às 6:30 porque eu ainda não cheguei do serviço. A live será transmitida no Facebook, no YouTube, e estará disponível para você assistir no horário que você tiver disponibilidade. Mas não deixe de assistir. Ore, divulgue e participe conosco, irmãos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos por este momento que o Senhor tem falado conosco, aleluias. Te pedimos, fica com cada irmão, cada irmã, Senhor, que estão aqui no templo, Senhor, direciona-nos com alegria, Senhor, para os nossos lares, com segurança, Senhor. Também intercedemos por aquelas famílias que estiveram assistindo conosco, Senhor. Entra, Senhor, aleluia, com providência na necessidade que elas precisam, Senhor, aleluia, naquilo que elas têm necessidade, Senhor. E nós te pedimos, nos dá uma semana de paz, uma semana de alegria, Senhor, aleluia, quando formos para o nosso trabalho, quando retornarmos às nossas atividades rotineiras, Senhor, que em tudo possamos glorificar ao Senhor com a nossa vida, aleluia. Como a palavra fala hoje, que nós somos instrumentos nas tuas mãos, que o nosso andar, o nosso pensar, o nosso caminhar, o nosso levantar, seja debaixo da tua graça, Senhor, aleluia. Em nome de Jesus entregamos a Ti esta noite. Amém e amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém.